E aí, já se inscreveu no canal? Não esqueça de deixar o like, comentar ou o próximo da história pode ser você. Dito isso, vamos para o vídeo. O Carnaval de Salvador sempre foi sinônimo de liberdade. Desde pequena, ouvindo histórias de minha família, eu sabia que um dia teria que estar lá, no meio da multidão, sentindo o calor da festa, a energia vibrante das ruas. A cidade se transforma, tudo ganha uma cor diferente, e as pessoas parecem estar em outro mundo. O centro histórico, com suas ruas apertadas, se torna uma avenida de sonhos. Nada é igual a Salvador durante o Carnaval, e eu estava prestes a vivê-lo de perto, como sempre sonhei. A fantasia que escolhi, embora simples, refletia toda a alegria daquela época do ano. Eu queria sentir a festa nos meus ossos, no meu coração, mergulhar na vibração das músicas que se entrelaçavam no ar. Quando entrei na multidão, parecia que o tempo tinha parado. A cada passo, uma explosão de cores, risos e sons me cercava. O bloco estava lotado, mas nada disso me incomodava. Eu estava ali para viver o momento, dançar, sorrir e ser feliz, como todo mundo ao meu redor. À medida que a noite ia avançando, as ruas se enchiam de mais e mais foliões. O ar estava denso de emoção e calor, com a festa fluindo de maneira quase mágica. Era impossível não ser contagiada pela energia ao redor. Ao meu redor, desconhecidos se tornavam amigos e todos compartilhavam o mesmo propósito: se divertir até o amanhecer. O som dos trios elétricos parecia ter vida própria, pulsando como um coração coletivo da cidade. Eu estava, de fato, no epicentro de algo grandioso e sem fim. Mas, como tudo na vida, a euforia da festa começa a se desgastar com o passar das horas. Quando o relógio já se aproximava das 2 da manhã, o cansaço começou a me cobrar. Eu sabia que minha energia estava se esgotando. Meus pés estavam doendo de tanto pular e, mais ainda, meu celular estava quase sem bateria. O carnaval, que parecia durar uma eternidade, estava pedindo uma pausa. O que deveria ser o final perfeito para uma noite mágica estava prestes a tomar um rumo que eu jamais imaginaria. Com o corpo pedindo descanso, tomei a decisão de pedir um carro de aplicativo. A cidade ainda estava frenética, mas eu não tinha mais forças para enfrentar o caos das ruas lotadas. Olhei para a tela do celular, o ícone do carro piscando e a promessa de um trajeto tranquilo até minha casa. Quando o carro apareceu, eu não hesitei. A placa estava certinha, a foto do motorista parecia normal e, sinceramente, depois de horas imersa na folia, minha mente estava mais voltada para o conforto de voltar para a segurança do lar do que para qualquer outra coisa. Entrei no carro e dei um sorriso cansado para o motorista, que parecia tão exausto quanto eu. Sua camisa social amassada, meio desleixada, indicava que ele também estava se deixando levar pela festa de alguma forma. Não conversamos muito, o que, em retrospecto, foi estranho. Mas o cansaço me fez querer apenas o silêncio. O som da música e a luz das ruas se distanciavam lentamente à medida que o carro avançava, mas eu não me importava. A cidade, embora agitada, começava a desaparecer para dar lugar a uma paz ilusória que eu acreditava ser meu refúgio. Por um tempo, tudo parecia seguir sem interrupções. As ruas largas de Salvador, por onde eu havia passado tantas vezes, foram dando lugar a avenidas mais estreitas, e o barulho da festa, antes tão onipresente, foi ficando distante. Um calafrio percorreu minha espinha, mas eu só consegui ignorá-lo, encostando a cabeça no vidro da janela, tentando desviar do cansaço e do pânico silencioso que começava a se formar dentro de mim. As luzes da cidade ficaram mais fracas e o som da festa mais abafado, como se estivéssemos deixando para trás a alegria e adentrando um território desconhecido. Foi então que notei algo que me fez franzir a testa. O motorista, até então calado, estava de repente colocando uma máscara cirúrgica. O movimento foi suave, quase imperceptível, mas o suficiente para que meu instinto, aquele que muitas vezes ignoramos, se acendesse. Uma sensação estranha tomou conta de mim, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas eu não sabia o que. A máscara, a rua deserta, o silêncio imenso, tudo isso formava uma atmosfera carregada de algo que eu não conseguia definir, mas que me obrigava a prestar atenção. O que estava acontecendo ali? Aquela máscara, algo em seu movimento delicado me fez prender a respiração. O motorista colocou com tanta naturalidade, como se fosse a coisa mais comum do mundo.
Mas, naquele instante, ela se tornou um símbolo de algo muito mais sombrio. O som da cidade, antes animado, agora parecia um eco distante, como se o carro estivesse nos levando para um lugar onde o tempo e o espaço se curvavam. O medo começou a me consumir, mas tentei ignorá-lo. Respirei fundo e perguntei, tentando manter a calma: moço, estamos no caminho certo? Ele apenas murmurou algo que eu não consegui entender, uma resposta abafada, sem clareza. Seus olhos não se encontraram com os meus pelo retrovisor, e isso aumentou minha sensação de desconforto. Como se ele estivesse se distanciando mais e mais, me deixando sozinha no banco de trás, envolta em um silêncio que estava longe de ser reconfortante. A cada segundo que passava, a tensão dentro do carro só aumentava, e o som abafado da música lá fora parecia uma lembrança distante do mundo normal que eu conhecia. Não pode ser, pensei, forçando minha mente a buscar explicações lógicas. A verdade é que nada fazia sentido, e a cada movimento dele, meu instinto ficava mais alerta. Algo estava errado, mas o que exatamente? A máscara, o silêncio, a mudança na rota. Cada detalhe me fazia sentir como se estivesse em um pesadelo, algo surreal, mas real ao mesmo tempo. O carro seguia seu caminho, me afastando mais da segurança de tudo que eu conhecia, como se ele estivesse me conduzindo a um destino desconhecido. Eu olhei para ele mais uma vez, a sensação de pavor tomando conta de mim. O que ele queria? Qual era a intenção por trás de sua atitude? Não havia mais espaço para dúvidas. Eu precisava agir. O instinto gritava dentro de mim. Eu sabia que não poderia esperar mais. Algo dentro de mim, talvez um pressentimento que a vida me ensinou a ouvir, me dizia que não havia mais tempo para perguntas. Eu estava em perigo, e meu próximo movimento seria crucial. Meu coração disparou como se quisesse sair do peito. Sem pensar, sem medir as consequências, destravei a porta lateral do carro e, com um impulso quase sobrenatural, me joguei para fora. O asfalto recebeu meu corpo com a violência de um soco no estômago. A dor imediata nos joelhos e cotovelos quase me fez gritar, mas a adrenalina foi mais forte. Levantei no reflexo instintivo, as pernas tremendo, meu corpo inteiro um turbilhão de dor e pânico, mas não parei. Corri! A rua estava vazia, não havia ninguém para me ajudar, e o silêncio era ainda mais assustador quando o carro parou abruptamente atrás de mim. Eu não olhava para trás, não ousava. Cada passo, cada respiração ofegante me levava para longe do perigo, mas a sensação de estar sendo perseguida não me deixava. Meu corpo parecia saber que o pior ainda estava por vir. Vi o posto de gasolina à frente, suas luzes piscando como um farol de esperança. Mas quanto mais eu corria, mais a sensação de que o carro estava me seguindo me apertava o peito. O que parecia ser uma fuga desesperada foi se tornando uma corrida contra o tempo e a minha própria mente. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Não podia aceitar que estava ali, fugindo de algo tão impalpável e real ao mesmo tempo. Cada som ao meu redor parecia amplificado. Os faróis distantes dos carros passando pela rua pareciam aumentar meu pavor. Eu estava sozinha, com medo, mas a necessidade de chegar até aquele posto me impelia para frente. Eu tinha que continuar, não podia parar, não podia vacilar. Quando finalmente cheguei até o posto, ofegante e suada, fui imediatamente percebida pelos frentistas. Meus olhos estavam arregalados, o coração batendo tão forte que parecia ecoar por todo lugar. Eles perceberam que eu estava em pânico, minha fantasia rasgada, minha pele arranhada, como se eu tivesse acabado de sair de um pesadelo. Sem hesitar, chamaram a polícia. As luzes dos carros de emergência cortaram a noite, mas eu sabia que nada mais seria como antes. Eu estava salva, mas a verdadeira história, aquela que eu jamais imaginaria, estava prestes a começar. A polícia chegou rápido, mas a sensação de estar salva ainda não me confortava completamente. Eu estava ali, ainda tremendo, mas agora em um local seguro, cercada por estranhos preocupados, esperando que minha história fizesse algum sentido. Fui até a delegacia dar meu depoimento, e, naqueles momentos de tensão, uma sombra de alívio pairava sobre mim. Pelo menos, parecia que a minha noite tinha terminado. Mas ao ouvir as palavras do policial, algo dentro de mim quebrou. O motorista, aquele homem de máscara cirúrgica, não era o verdadeiro condutor do carro. Ele havia sido sequestrado mais cedo, e alguém havia assumido seu lugar.
usando seu perfil para realizar uma série de sequestros relâmpagos em pleno carnaval. Fui apenas uma das vítimas, mas a minha sorte foi ter tido a presença de espírito para escapar. Eles me contaram sobre outras mulheres que, como eu, haviam sido levadas pelas ruas escuras da cidade, sem perceber o que estava acontecendo até ser tarde demais. E, no entanto, algo ainda me incomodava, como uma sensação indesejável de que eu não tinha escapado sozinha daquela noite. Nos dias seguintes, enquanto tentava seguir em frente, um calafrio me invadia sempre que via um carro parecido. Cada vez que eu ouvia o motor acelerando ou via um farol ao longe, meu coração batia mais rápido, como se o pesadelo ainda estivesse me perseguindo. Algo no fundo da minha mente dizia que o perigo não havia passado. Eu havia conseguido escapar, mas e as outras mulheres? Quantas mais estavam na mesma situação, sem sequer saber? Havia algo maior por trás daquela rede de terror, algo que eu não conseguia enxergar, mas que eu sentia se aproximando a cada dia. Foi então, em uma noite qualquer, meses depois do ocorrido, quando a verdade me atingiu com força total. Enquanto estava em casa, sozinha, recarregando o celular, o som de uma notificação me fez pular. Era um novo pedido de corrida, através de um aplicativo que eu nunca usara antes. A foto do motorista era a mesma, e o nome, o mesmo também. O instinto me alertou de imediato, e não pensei duas vezes. Não era possível. A polícia havia dito que o caso estava resolvido, que tudo estava sob controle. Mas eu sabia, naquele momento, que a história não terminava assim. Em um impulso, apaguei o aplicativo. Mas o medo, esse medo nunca me abandonou. De alguma forma, ele estava ali, nas sombras, esperando. Eu não sabia se o que eu tinha escapado naquela noite era realmente o fim. Ou se, na verdade, o que me perseguia era muito maior do que qualquer sequestro, qualquer história. Talvez a verdadeira pergunta fosse: quem estava realmente atrás daquelas máscaras?